Fala galera, chegando com as primeiras informações do Cruzeiro. Vamos lá pessoal, antes aquele pedido sempre importante para você deixar o like, hein? É só clicar aí no joinha, você vai curtir o vídeo. Você que ainda não é inscrito aqui na Samuca TV, faça a inscrição. Na sequência, ative o sininho para não perder nenhum conteúdo. Vamos juntos com as primeiras do dia. Enfim, uma outra dúvida, uma outra ponderação que a gente pode fazer sobre esse time do Cruzeiro aí é Bruno Rodrigues. Chegou, estreou, fez gol. Dá pra pensar nele tendo mais espaço? Caramujo aqui, ó, vou ajudar a enquete. Cruzeiro Stats postou aqui, ó. Wagner nunca venceu o Corinthians nos confrontos diretos com sua ex-equipe. São 3 empates e 4 derrotas. Sendo todos os jogos disputados... aí antes, né? O Vasco foi antes, né? Foi antes. Será a primeira vez que o lateral estará relacionado contra o Corinthians desde que chegou ao Cruzeiro. Mesmo assim, né? Melhor não... Ele não podia jogar ano passado, né? Tava É emprestado. melhor não arriscar, então, né? Essa lei do ex Vai, aí tá meio William. esquisita, hein? É. Tá Na nossa vez, Vai a lá, lei do William. ex ela é reversa. O cara nunca ganhou do ex-clube. Não vai. Vai aí, William. Vai aí. Vambora. E vamos falar um pouquinho do Bruno, então. Passar ali pro nosso ataque. Pensariam em Bruno Rodrigues tendo mais minutos, ou talvez como titular contra o Corinthians? Aí os números, né? Bruno Rodrigues, que teve estrela fazendo ali o seu gol na reestreia. Foram 36 minutos em campo, uma finalização correta, 6 passes tentados, acertou 5, errou 1. Um passe para finalização, foram 10 ações com bola e perdeu 4 vezes a posse. Para um primeiro jogo do Bruno Rodrigues, acho que não dava para pedir muita coisa, né? Além do que ele fez. Mas para o futuro, Pedrão, assim, para esse jogo contra o Corinthians, banco, opção ali pro ataque, opção para ponta, como que você pensa nele? Banco, mas como uma opção, assim, que em algum momento dentro do jogo vai ser muito útil, né? A gente tá falando dessa questão dos laterais do Corinthians. Eu acho que para esse jogo seria legal ter o Bruno Rodrigues entrando como um jogador de lado de campo, como um ponta, para poder explorar as costas dos laterais, às vezes também jogar alguns minutos com o Caio Jorge possa ser interessante, porque o Caio se movimenta muito, gera espaço, e aí o Bruno Rodrigues pode fazer aquele movimento ali na diagonal para poder atacar as costas da defesa do Corinthians. Acho que é um jogador aí que pode ser útil ao longo da partida, mas na minha opinião ainda está um pouco distante de imaginar um cenário do Bruno Rodrigues titular, mas vejo como uma boa opção ali para a segunda etapa. Assim como eu falei no caso do Fagner, eu acho que o jogo pro Bruno começar é no sábado contra o Pouso Alegre, e aí começar dentro da função dele, que a gente imagina que ele vai ser mais útil, que é como um ponta, né? Ele entra contra o Pouso Alegre mais centralizado, muito por uma necessidade, porque o Neisser não fez um bom jogo e o Bruno faz o papel dele, né? É um cara que gosta bastante de pisar na área e conseguiu fazer o gol dele. É difícil falar de mais minutos, porque a gente não sabe como que esse setor ofensivo do Cruzeiro vai se comportar contra o Corinthians, mas fato é que ele tem que ser uma das primeiras opções. E eu penso sim, que quando ele for acionado, tem que jogar como ponta, né? É onde ele rende melhor, se sente mais à vontade, por mais que tenha perdido um pouco daquela desenvoltura, da explosão de outros tempos, ainda pode contribuir muito por ali. E é um acréscimo muito legal no nosso banco de reservas, né? Contar com o Bruno Rodrigues como opção é bem interessante, ainda mais pensando para esse tipo de jogo que possivelmente o Corinthians vai ter aí laterais que não estão tão habituados a jogar no time titular, né? Eu acho que tem um ponto aí, eu espero um jogo ou outro talvez, mas que não seja uma constante aí do Tite. Por exemplo, vai ter o Caio Jorge. Tendo o Caio Jorge, ele saindo para preservá-lo ali alguns minutos, entrar o Bruno e não o Neisser. Eu acho que o Bruno vai ser útil na esquerda, que é o setor que ele está mais acostumado. Uma vez ou outra, por exemplo, não tinha o Caio, o Neisser ali saiu e entrou o Bruno. Acho que ok. Mas que isso não vire aí uma constante, ele pode ajudar bem, estando com ritmo, como um ponto esquerda, né? Que é a característica que ele sempre foi acostumado. Acho que aquilo dele trazer para dentro, finalizar, isso tem faltado muito nos pontas do Cruzeiro. Muito. O Arroio até tenta mais, o Luiz aí tá no DM e o Wanderson faz pouco, né? E é estranho, porque a gente tava conversando isso aqui ontem, antes de começar o programa. O Wanderson fazia muito isso, né? Ele era um cara que chutava muito de fora da área no Internacional, no período dele na Rússia também.
daqui no Cruzeiro ainda não mostrou essa característica. Cara, eu acho que o ponta não pode ter vergonha de chutar. Não. É, O ponta é o jogador que menos pode ter medo. E é o cara que pode cometer mais erro quando a Sim, gente pensa sim. assim, perdeu a bola, tentou chutar. A gente até vê ali, ó, O cara. Bruno, Bruno, acho que a cara. primeira que ele pegou lá, ele tentou partir pra cima. sim. A gente até vê ele com 4 bolas perdidas, assim. É o normal, tá, gente? Geralmente quem mais perde posse de bola dentro de um jogo são os jogadores ali do setor ofensivo, principalmente os beirados. Eu lembro, né, não tô nem comparando não, tá, gente? Ó, mas eu lembro que teve um jogo que assim, o pessoal ficou espantado, mas aí foram pegar, tipo, acho que o número de posse perdida do Ziyech na época no Chelsea, tipo assim, tava batendo na casa dos 20. Mas aí quando você assistiu o jogo, ele foi o jogador do Chelsea que mais participou ofensivamente. Então é um cara que tá numa zona onde ele tem que tentar e a probabilidade é que ele vai errar. Se tiver um ponta que acerta tudo, meu amigo, Não existe. esse ele é o jogador. melhor do mundo. Não existe. Nem o Messi acerta tudo, o Messi no auge. Porque é isso, gente. A gente tem que lembrar. Defensores, eles são Quanto será que deve analisados. ser uma média de perdas de posse de bola do Messi? Deve ser umas 10 por partida. Lá na Liga de Férias, hein? Pode ser. Mas assim, eu lembro, a gente sempre tem que lembrar, né? Como que você avalia defensor? O defensor, ele é avaliado pelo erro. O defensor não pode errar. O jogador de ataque, ele já é, assim, ele é premiado. Quando ele acerta, é que é o difícil, porque o gol é a coisa mais difícil do futebol. Então, às vezes, a gente esquece disso também, fala, pô, perdeu 10 bolas no jogo. Mas foi lá e fez 2 gols. Tipo, foi uma atuação ruim ou boa? Foi boa, cara. Claro. Porque justamente o atacante, ele tem que ter esse papel. E até o Acadrila falou aqui que o Bruno Rodrigues tem que ter mais minutos que o Wanderson. Concordo com essa, tá? O Wanderson, ele assim, já teve oportunidades demais, né? Uma temporada toda como titular. Acho que nesse momento, tendo os dois no banco ali, precisa de um ponta. Depende da característica, né? Você precisa de um ponta pra marcar mais ou pra atacar? Se for pra atacar, tá precisando de gol, é o Bruno. Ah, com certeza, sem sombra de dúvidas. O Bruno, claro que a gente tem que ver a questão do Arroio, mas, enfim, pensando nessa possibilidade do Arroio retornar ao time titular, o Bruno tem que ser a principal opção de ponta, né? Principalmente quando o Tite pensar em alguém pelo lado esquerdo. É um cara mais qualificado do que o Wanderson, até acho que o Wanderson nos tempos de internacional batia de frente com o que o Bruno era capaz de fazer, mas claramente o Bruno é mais jogador, né? Um cara com mais poder de finalização, mais arisco, mais corajoso. Então, por mais que ele tenha acabado de chegar ao Cruzeiro, eu acho que já tem que passar à frente do Wanderson e de alguma forma me parece que já passou, por mais que a gente viu o Bruno entrando mais centralizado em uma função diferente contra o Pouso Alegre, mas ele teve bem mais minutos do que o Wanderson, né? O Tite parece que já entende que ele é muito mais capaz de mudar o cenário de um jogo do que o Wanderson. É isso. Inclusive, o João Drummond falou que Bruno Rodrigues de centroavante é uso off-label. Ele é ponta mesmo. Concordo com vocês. Gostamos do inglês desnecessário aqui aparecendo. Preciso falar sobre um dos piores negócios feitos recentemente no Cruzeiro. Sinesterra, meio atacante colombiano de 26 anos de idade, custou apenas pelo empréstimo 16 milhões de reais. E 6 meses depois de chegar do Bournemouth, hoje ele tem mais lesões do que partidas como titular. Foram 4 lesões nesse período e apenas 3 jogos desde o início. O Sinesterra jogou 16 vezes, somando também as partidas como reserva, dos 32 jogos que o Cruzeiro atuou desde 22 de agosto, quando ele foi anunciado como reforço. O pior vem agora. Existe nesse contrato de empréstimo uma obrigação de compra caso metas sejam batidas. E uma fonte minha do Cruzeiro assegurou que, assim que foi contratado e fez seus primeiros jogos, Sinesterra já bateu a meta, o que obrigará o Cruzeiro a comprá-lo por 21 milhões e 300 mil reais. Detalhe importante, 16 mais 21, e a gente está falando de 37 milhões de reais investidos no Sinesterra por apenas 50% dos direitos econômicos. Se quiser adquirir os outros 50%, o Cruzeiro vai ser obrigado a gastar mais 30 milhões e meio de reais. O Sinesterra tem enorme potencial, é muito bom jogador, mas não consegue atuar por conta da série de lesões, e isso já viu afetado, por exemplo, nos tempos de Bournemouth, que o comprou por 146 milhões de reais. Argentino assumir o comando técnico. Agora, falando em técnico argentino, vamos falar de outras situações, que é o técnico do Cruzeiro, que imagino que
com essa janela se encerrando aí, o Valuzeiro, dia 3 de março, que é daqui uma semana, você vê algum movimento, nenhum movimento, Valdo? Zero movimento. Mas te preocupa? Preocupa, porque eu acho que o Cruzeiro, eu tenho certeza que o Cruzeiro precisa de um ponta para ser titular. O outro ponta de composição de elenco já chegou, já disse que não teria sido a minha escolha o Bruno Rodrigues, mas já chegou, então, porque, mais uma vez falando, você não consegue melhorar o seu elenco em todas as contratações. Tem contratações que chegam que vão ser para composição e tem algumas que chegam realmente com possibilidade de aumentar o nível do seu elenco. Gerson, por exemplo, foi uma contratação assim, pegando o exemplo do Atlético, uma contratação que para mim seria para compor e nesse momento está sendo titular, o Maicon, né? Então o elenco ele é formado por essas figuras. Então já chegou o ponta para compor. Para mim o Cruzeiro deveria ir ao mercado, é uma lacuna muito grande. O Arroio ainda, pela questão física, né? A gente tem que lembrar que o Arroio ficou fora já de 2 jogos nesse início de ano. Quando o cara fica fora, né? Teve poucos minutos, não. O cara fica fora. É porque o cara... ninguém do Departamento de Saúde precisa vir aqui falar, mas como disse o Elton, um pouquinho, né, da experiência que a gente tem de cobertura nesses anos, é porque a situação física do jogador tá muito séria. Quando ele fica fora de um jogo. Quando ele fica fora de 2, então... 2 em 12? O Arroio... você tem hoje o Arroio, o Christian, o Wanderson. A gente sabe que ele não tá jogando, pelo menos no nível que ele jogou o ano passado. Tecnicamente ele tá baixo. Não é um cara de drible. Cara, assim, é uma incógnita hoje. Você tem jogador... E lembrando, né? O Christian é ponta porque o Jardim transformou ele em ponta. Então, daqui a pouco o Arroio começa a jogar, Valor. Ótimo. Você precisa de ter mais um outro ponta, cara, de nível, pra fazer diferença no 11 titular. Bom, o Cruzeiro não faz hoje, HG, nenhum movimento. E hoje, se fosse, o que você acha que acontece? Cara, eu acho que não vai vir mais ninguém. A questão da zaga, o Vidalba voltou, vacilou no jogo contra o Pouso Alegre, vacilou, mas voltou bem contra o RT. Enquanto o plantel de zagueiros do Cruzeiro, para mim, for esse, né? Com Jonathan Jesus, João Marcelo, Vidalba e Fabrício Bruno, a zaga, para mim, claro, a não ser que o rendimento, não escala os nomes, mas com o que ele rendeu no jogo contra o RT e rendeu no jogo contra o Pouso Alegre, é a dupla, né? Lamento muito, dentre as questões que o Tite acabou optando nesse Campeonato Mineiro, o resultado atropelou, sim, o planejamento do Cruzeiro. O Tite não falou dessa forma, mas ele falou que os resultados demandaram um outro tipo de estratégia, de uso dos atletas. Ninguém sabe o que o Bruno Alves pode oferecer na defesa, um zagueiro com a excelente saída de bola na categoria de base, e muito menos o Janderson, porque o Tite acabou não utilizando. Então, até deixo de lado a questão dos zagueiros com essa volta do Vidalba, mas entendo que um atacante de lado de campo era fundamental, de nível, para ser titular no Cruzeiro. E um primeiro volante também, porque, mais uma vez, aí o Wallace foi pro jogo porque o Matheus Henrique estava suspenso. Eu duvido que ele será relacionado pro jogo hoje. Duvido. E duvido que ele será relacionado pro jogo de sábado. Tá bom? Então, assim, não há um indício para mim também de volta por cima. Aí você tem o Romero, o Hickman foi pouco testado também, por conta do Tite, né? Os resultados demandaram uma troca de planejamento. Você tem o Romero, o Matheus Henrique, que é o hipotético substituto para o Romero na camisa 5. Tem o Christian, que vai jogar por ali como segundo volante, o Lucas Silva. Enfim, segundo volante não é muito o problema do Cruzeiro, não. Mas o primeiro eu vejo com muito problema. É o exército de um homem só, chamado Lucas Romero. Cara, não dá pra mexer nesse miolo, não. Eu faria 2 contratações. Eu entendo o que o Valu fala. Eu até pensaria talvez numa possibilidade de utilização do Matheus Henrique como primeiro volante. Rendeu contra o Corinthians, é claro, aquilo é um jogo específico, um jogo atípico, uma semifinal de Copa do Brasil. E talvez isso faça com que o Matheus Henrique tenha jogado mais do que o normal naquela função. Mas eu buscaria 2 contratações. Um zagueiro,
porque o Tite não deu oportunidade para os meninos que ele deveria ter dado durante o Campeonato Mineiro e a gente não sabe se esses meninos são capazes de serem A utilizados. gente só sabe vendo, Thiago. Exato. A gente não tem a menor ideia se esses moleques serão utilizados ou tem capacidade para tal. Não tem. E um ponta titular. Aí eu tô contigo nessa. Porque quando eu falava sobre a contratação de apenas um ponta, eu ainda tinha esperança e confiança de que o Sinisterra conseguiria se recuperar. Mas diante de tudo que tem acontecido, já é a 4ª lesão dele consecutiva, eu sinceramente não consigo confiar e acreditar que o Sinisterra terá uma sequência no Cruzeiro. E o Cruzeiro Então, não vai fazer um investimento alto em um exato. jogador que sofre tantas lesões. Então, diante disso, eu sinceramente contrataria mais um ponta. Então eu buscaria mais um ponta e um zagueiro nesse Cruzeiro, porque eu ainda acho que o Matheus Henrique, numa eventual necessidade, pode ser usado naquela que o Valu chamou de um exército de um homem só, que é o Lucas Romero. Aqui nesse momento da temporada, a gente pensando, hoje é dia 24, faltam alguns dias, né? Ou uma semana para o fechamento. Janela fecha terça que vem. Terça-feira que vem. Então, assim, uma semana para o fechamento da janela. Eu estou surpreso com os poucos movimentos do Cruzeiro na atual temporada. É claro que fez uma super, hiper, mega Thunderbolt contratação. A contratação do Gerson é totalmente fora da caixa, acima da média nacional, acima da média continental, né? Podemos dizer assim. Eu esperava que o Cruzeiro fosse reforçar um pouco mais para ter peças pensando nas competições. O Cruzeiro é um time que tem, ele é um clube que hoje, para mim, ele tem um bom time. Ele tem um bom time, mas ele não tem boas peças no elenco para fazer esse time se manter com a mesma qualidade ou próximo dessa qualidade, que é muito difícil manter a mesma qualidade, até para Flamengo e Palmeiras manter a mesma qualidade, mas para os desafios que o Cruzeiro tem no ano, eu acho que os movimentos ficaram abaixo daquilo que eu, Elton, esperava. Eu estou falando por mim. Expectativa, pessoal, a expectativa mesmo, que quando contratou o Gerson, eu pensava assim, gente, o Cruzeiro está caminhando para fazer um time, pelo menos, de meio campo para frente, para abocanhar as grandes competições do ano. E hoje eu me preocupo muito com as ausências. Quando o Cruzeiro não tiver o Matheus, quando ele não tiver o Romero, quando ele não tiver o Fabrício Bruno, será que ele tem jogadores que possam suprir totalmente? Não falo de um jogo, gente. Eu falo de uma sequência. Você pode perder grandes jogadores para uma sequência. E o seu rendimento dentro de uma competição rápida ou mata-mata pode jogar à lona todo o planejamento de uma temporada. Vocês acham que o Cruzeiro ano passado tinha um banco melhor? Não tinha. Acha, Balu? Levando em conta, por exemplo, o Gabigol era banco. Cara, o Gabigol então, mudava jogo. É porque teve um momento da temporada que o Gabigol conseguia ajudar. Teve um momento da temporada. O Eduardo conseguia ajudar. Até o Bolassi, falo até o Bolassi, porque ele passou a entrar muito pouco à medida. Aí teve um momento que o Arroio começa a ajudar. O Luiz começa a ajudar também. Então, cara, depende do momento da temporada, assim. Neste momento, a ajuda do banco, ela tá bem escassa, assim, igual no jogo de domingo. Entrou o Wallace. Então, eu vou falar honestamente baseado Otávio, no... Fagner, João Marcelo, Janderson, Bruno Alves, Cauã Prates, Wallace, Japa, Vitinho, Wanderson, Kenji e Bruno Rodrigues. O Bruno entrou e fez gol. Eu vou falar baseado no que eu espero de cada jogador, né? Então, assim, baseado no que eu espero de cada atleta e no que eu tenho visto aos poucos de cada atleta, eu acho que o Bidjarreal é capaz de ajudar, o Neisser Bidjarreal é capaz de ajudar mais do que o Gabigol como um centroavante. Até por característica, que ele tem característica parecida com a do Caio Jorge. A característica principal para ele ajudar mais que o Gabigol é vontade. Peraí. Exatamente. Pera aqui. É exatamente isso. Porque o Gabigol, até eu vou puxar frases suas. É um dos maiores jogadores da história do Flamengo. E é um jogador que nos últimos 6 anos é um dos grandes nomes. Então, Thiago, o Gabigol tá indo pro terceiro ano que não joga. Fala, fica parecendo assim, que o Neisser é uma realidade e o Gabigol nunca existiu. Não, então, eu tô falando sobre a expectativa que eu tenho. Não, nada disso. O Gabigol, pra mim, ele existiu no Cruzeiro, ele foi importante, jogou bem como um camisa 10 em alguns momentos pra mim. Fez um grandíssimo jogo contra o Fortaleza lá. Exato. A goleada contra o Juventude, é o Juventude, mas teve bem aqui. Acho que contra o Grêmio também. Não lembro se contra o Grêmio.
Não, né? Não, contra o O Grêmio Grêmio foi o Caio não. Jorge, né? Sim, sim. Ele participa do jogo contra o Flamengo, ele faz o gol na vitória por 2x1 do Cruzeiro aqui no Mineirão. Mas eu acho que o Neisser, por característica... Contra o Bahia lá... Pensando em manter a característica do Caio Jorge, no setor ofensivo, é melhor você ter o Neisser. Sim. Ele tem a característica parecida com a do Caio Jorge. Exato. Vamos lá, pra E esse aí, jogo... Só pra concluir. E aí você tem o Neisser que vai ajudar pra mim mais, o Bruno Rodrigues que vai pra mim ajudar mais do que os pontas que o Cruzeiro tinha na temporada passada, porque eu considero o Bruno Rodrigues de fato um ponta reserva. Eu gosto da ideia de usar Kenji e Japa, mesmo sendo jogadores da base, pra mim serão úteis. E pensando no sistema defensivo, o Mateuzinho, que pra mim não estava nesse jogo, mas é importante. E no ano passado ele viveu aqueles altos e baixos em relação às lesões. Essa temporada também ele já teve uma lesão, mas estava suspenso só no jogo passado. E você ainda tem ou Fagner ou Willian na lateral direita e Jonathan Jesus pensando na zaga. Pra mim o banco desse ano é superior do ano passado. Tá, vamos pensar só em coisas hipotéticas, né? O HG levantou essa bola sobre o banco é melhor. Quartas de final de Libertadores. Caio Jorge está suspenso e o Arroio está machucado. Aí o Cruzeiro entrou com o mesmo time que entrou no jogo contra a equipe do Pouso Alegre. O banco do Cruzeiro, para tentar mudar o jogo, tem, tirando o Otávio, né, que é goleiro, Fagner, João Marcelo, Janderson, Bruno Alves, Cauã Prates, Wallace, Japa, Vitinho, Wanderson, Kenji e Bruno Rodrigues. O Cruzeiro está bem servido? Quartas de final de Libertadores, o Cruzeiro precisa virar uma partida no Mineirão, perdeu o primeiro jogo na Argentina por diferença de 2 gols. Esse time aqui vai virar o jogo? É curioso isso aí que você está banco. perguntando, sabe por quê? Porque Cara, é possível. ano passado o Cruzeiro tinha um time titular que estava muito bem, futebol muito consistente. Aí você olhava para o banco, você tinha Matheus Henrique, você tinha Gabigol, quem mais, hein? Eduardo. Que eram mais usados, o Eduardo. Bolassi. Mas isso até Bolassi. uma determinada época. Sim. Porque teve uma época que ficou só o nome. Eduardo não ajudava, Gabigol não Sim. ajudava, Matheus Henrique machucado. Mas o que eu tô dizendo é o seguinte, você olhava pro banco e tinha essas figuras. Hoje, só repetindo aqui, vamos imaginar que daqui a pouco nós estamos falando de Libertadores, Campeonato Brasileiro nos jogos mais graúdos. Como essa sequência agora de 2 jogos que o Cruzeiro vai pegar de Corinthians e Flamengo. Aí no banco você tem o Otávio, eu vou considerar... o goleiro reserva mesmo do Cruzeiro não é o Otávio. Sim, é o Matheus. Matheus Cunha. Mas vamos lá. Fagner, você tem um lateral à altura. João Marcelo, acho que pode ser um bom reserva. Janderson, aí aqui a gente começa com algumas dúvidas. Bruno Alves, aí nós estamos falando de jogador mais jovem, etc e tal. Cauã Prates, indiscutivelmente, para a lateral esquerda até a ida para a Alemanha, vai resolver. O Wallace, não dá para contar. Japa, bom jogador, mas levando em consideração a pouca idade. Vitinho, mesma coisa. Wanderson, já é testado, todo mundo já sabe do que é capaz. Kenji, mesma coisa, todo mundo conhece, mas é um garoto. E o Bruno Rodrigues, todo mundo já sabe, mas as condições do Bruno Rodrigues, todo mundo também já conhece. Ô, HG, mas sabe o que acontece? Vamos lá, só pra você entender assim, eu não vejo uma problema. hein? Não, merece, mas assim, ó, eu peguei, pra pegar o mesmo exemplo que o Elton pegou sobre quartas de final de Libertadores, eu peguei algo real, palpável, que aconteceu. O Atlético passa pelo Fluminense há 2 anos nas quartas de final de Libertadores. O Atlético tem Allan Kardec, Cadu, Eduardo Vargas, Igor Gomes, Brian Palacios, Paulo Vitor, Mariano, que faz uma baita final, mas era questionado à época, Bruno Fux e Matheus Mendes, que não entraram. O Milito coloca só 3 desses jogadores que estão no banco, e são esses que entram e um deles resolve a partida, inclusive, que é o Daverson. Ele coloca Daverson, Igor Rabelo e Rubens. Desses aqui, eu, particularmente, aí sou eu, o que eu considero, assim, muito bons pra ter no seu elenco de banco. Eu gosto do Matheus Mendes, eu gosto do Rubens, eu gosto do Daverson. E vou colocar o Bruno Fux, vai. Eu não particularmente não gosto, mas vou colocar que foi até bem no Palmeiras no ano passado. Mas se olha um time do Atlético que passou numas quartas de final de Libertadores, chega a uma semifinal, vai pra final, inclusive, cara, o que muda o jogo é o Daverson. Que, convenhamos, não é um cara diferenciado. Esse banco do Atlético, que é finalista de Libertadores, não é muito diferente desse banco do Cruzeiro. Não concordo. Desfalcado. Mas, enfim. Desfalcado. O banco do Cruzeiro desfalcado, que o Cruzeiro ainda teria. O Atlético só tinha um desfalque, que era o Otávio, naquela ocasião. O Cruzeiro ainda tem desfalcado nesse banco que a gente estava lendo. O Matheus Henrique tá fora, beleza, você tirava o Caio Jorge e o Arroio, que também estavam fora, vamos colocar que os dois estivessem fora ainda.
Mas o Cruzeiro perde esses 3 jogadores. São situações diferentes. O Atlético era muito criticado por esse elenco que o Atlético tinha. A gente elogiava que o Milito fazia mágica com esse time. Eu estou falando de expectativa e realidade. Mas é um time que passou, Elton. Estou falando de expectativa e realidade. Esse time a gente criticava. Hoje, o que a gente tinha em janeiro, Cuspi, o que a gente tinha em janeiro, o que a gente pensava em janeiro era um Cruzeiro ainda mais fortalecido. As questões Mas físicas... eu vejo um Cruzeiro fortalecido. Então, aí são perspectivas. Eu não vejo o Cruzeiro mais fortalecido. Mas pra mim ele porque quando a gente considera ainda que, por exemplo, beleza, o Arroio ficou fora. Nessa situação, se a gente considerar que com o Arroio voltando, alguém tem que sair, ou o Christian ou o Gerson. Por isso que eu expliquei que esse time aqui, eu dei a explicação, o Arroio estava machucado, o Caio Jorge Você ainda teria mais um desses ficando no banco. Okay. Então por isso eu considero o Cruzeiro de hoje mais fortalecido do que o Cruzeiro da temporada passada. E por isso que eu considero que, pra você chegar numas quartas de final de Copa Libertadores, pra mim esse banco do Atlético, cara, ou é pior ou do mesmo nível desse banco do Cruzeiro. Mas nós estamos vivendo um problema aqui, que é o seguinte... O Cruzeiro... É se aceitar a ruindade que era esse time do Atlético e imaginar que possa repetir. Cara, deixa eu só falar do Cruzeiro aqui, para dizer o seguinte, nós temos um problema grave aqui no Cruzeiro, que além da necessidade, eu também acho que o Cruzeiro precisava ir ao mercado, mas eu também acho que não vai, hoje não tem um treinador acima da média. Porque o trabalho do Tite ainda não aconteceu. Ele já foi, né? Mas o Tite já foi. Mas eu tô dizendo que a régua subiu muito, né? Com a passagem do Jardim. Então, as comparações elas vão continuar, não sei até quando. Mas elas vão continuar. Só que hoje, você tem um banco que, sinceramente, olhando para esse banco aqui, dificilmente vai mudar jogo. Dificilmente. O Cruzeiro não tem um banco de reservas com a qualidade que se esperava. Porque se o time titular tivesse voando, ajustadinho, encaixadinho, era mais fácil de alguém que está no banco entrar e responder. Como não é o caso atualmente, eu não sei se vai encaixar daqui a pouco, tomara que sim, fica mais difícil de jogador que não, tecnicamente não é muito acima da média, entrar nesse time e resolver o problema. Eu tô falando alguma groselha aqui? Não, é que eu acho que voando é um termo meio pesado, assim. O Cruzeiro deveria estar bem melhor do que está, mas voando... não tem nenhum time hoje voando, assim. Tudo bem, melhor do que está. Próximo do que estava no passado. A questão o Cruzeiro... o ano passado... Aí ia estar voando. Se o Cruzeiro tivesse próximo do ano passado, ele estaria voando. Assim, eu entendo que o Cruzeiro precisa melhorar o elenco. E que o maior reforço do Cruzeiro na temporada, para mim, continua sendo a manutenção. O Cruzeiro poderia facilmente ter perdido Caio Jorge, ter perdido o Matheus Pereira. O Palmeiras estava prontinho para oferecer uma gigantesca proposta pelo Matheus Pereira. Uma luvas, assim, algo realmente para ser o último grande contrato. É um grande contrato que ele assinou com o Cruzeiro, mas o que o Palmeiras iria fazer por Matheus Pereira é informação, tá? Não vou trazer valores aqui, mas é informação. O Thiago balançou a cabeça, provavelmente ele sabe muito bem também. É uma coisa assim, de nível Brasil, para você se assustar. E o Kaique? Então, o Cruzeiro, se ele falha em um ponto nessa primeira parte de janela, que a gente tem que lembrar, claro, tem muito campeonato, eu mesmo sou alguém que sempre fala isso, tem muito campeonato brasileiro, até a parada para a Copa do Mundo, tem Libertadores, você já pode estar eliminado de uma Libertadores na parada da Copa do Mundo. Me parece que o Cruzeiro fez um movimento de realmente trazer o Gerson e trabalhar na manutenção do elenco principal. Eu concordo com o Elton, sem juízo de valor, independente do que estejam rendendo. Eu hoje olho para o banco do Cruzeiro e vejo um banco menos qualificado. Agora, vamos ver se o trabalho do Tite vira, ele faz o time. Primeiro ele tem que recuperar o rendimento do time, parecido pelo menos com o time como rendeu o ano passado. E se ele consegue eventualmente potencializar as peças do banco. Mas olhando por nome, hoje, principalmente com as situações de departamento médico e dos nomes mesmos que ficaram assim, é um elenco com menos capacidade. Aí a gente vai voltar naquela história do Jardim, né? O Jardim mexe pouco, tem gente que achava que o Jardim demorava. Não, o tempo foi passando dentro do trabalho do Jardim e a gente foi vendo por que ele ficava tão reticente em mexer nos 11 principais.
Bom, isto posto, 11 horas e 52 minutos, 11h52. Inclusive você que está ligado aqui pode enviar sua mensagem e emitir sua opinião sobre se você acha que o Cruzeiro precisa também ir ao mercado. Se sim, em quais posições? Porque você olha para o banco hoje, você entende que o banco de reservas do Cruzeiro é bom, é o que eu disse aqui. Tudo bem, falar voando aí força a barra, mas se tivesse minimamente organizado, quer dizer, minimamente organizado também, eu até acho que esteve no final de semana, minimamente organizado, mas se tivesse hoje um time ajustado, talvez a entrada de qualquer um desses jogadores de banco aqui poderia ser mais fácil, né? Mas tem um banco para mudar jogo, tem um banco para entrar, e tem jogador no banco para entrar e desequilibrar e tal, não sei, mas enfim, torcedor, são os resultados que vão moldar a opinião do torcedor, a ponto de daqui a pouco cobrar do treinador, mas dentro de instantes também pode ser que comece a cobrar da direção, né? E a janela se fecha daqui uma semana. E pelo que se aponta, não tem nenhum movimento da diretoria do Cruzeiro para busca de reforços para a sequência da temporada. Vamos para um rápido intervalo então, Dani, mas é rapidinho, a gente segue no YouTube, né, mesmo no intervalo, só na rádio, no YouTube a gente segue a resenha aqui no Band News na área. Até já. Você ouve Band News na área Minas. Agora a gente de volta